Começo com o Claudinei aqui. Claudinei, números do jogo, olha só, 53% de posse de bola para a equipe do CRB, 47% para o Paysandu, 13, total de definições, 13 para o CRB, 16 para o Paysandu, finalizações no alvo, 4 para o Paysandu, 4 para o CRB, chances claras, 3 para o Paysandu, 1 só para o CRB, escanteios 3 para o Paysandu, 7 para o CRB, e um total de 86% para o CRB, 85% para o Paysandu. Números que apontam o Paysandu vivo no jogo. E o que foi que faltou para que pelo menos o empate o Paysandu alcançasse, já que jogou para isso, mostrou futebol para isso, Claudinei? Dinho, em primeiro lugar, obrigado pela sua presença aqui, né? Você está em loco, que é importante para a gente, que você pode ver, né? Você está na beira do campo, é diferente de estar naquele ambiente frio, de estar vendo numa televisão, num tubo ali na televisão. Não desqualificando quem está falando via tudo. Mas primeiro esquecer um pouquinho, falar primeiro do jogo em si. O nosso erro está custando caro, nossos erros estão custando caro. A gente fala, nós erramos. O adversário também errou, o adversário matou uma bola no peito, sobrou no pé do Diogo, infelizmente ela subiu um pouquinho. Só que o nosso erro está custando caro, a gente está errando, está sendo penalizado, sofrendo os gols. O nosso erro está custando muito caro nesse momento. Por isso que a gente tem que errar o mínimo possível. Mas eu concordo com você, nós que fez um jogo, um grande jogo, né? Foi um grande jogo, mas jogamos, talvez na minha opinião, até melhor que o CRB fez o gol, se fechou, já desde o primeiro tempo a gente tinha tido aquela chance no chute do Heverson, que o Diogo completou, saiu raspando, acho que a bola até bateu no Diogo, não foi nem a finalização dele, ela bateu e saiu raspando, tivemos volume, erramos alguns cruzamentos, mas pisamos no último terço, finalizamos, buscamos o gol o tempo todo, o CRB teve algumas chegadas, também algumas defesas do Gabriel. E, enfim, teve a finalização do Edinho raspando, a do Vini que desviou, o goleiro pegou em cima da linha, quer dizer, tivemos muitas ocasiões de gol, não soubemos aproveitar. Eu acho que não faltou empenho, não faltou entrega, né? A gente fica batendo nessa tecla, isso aí não justifica, a gente precisa ganhar o jogo. A situação nossa atual é jogar mal pra caramba e ganhar, né? É o que a gente precisa dos 3 pontos. E não veio nenhum, né? Poderia ter vindo pelo menos um empate, ou seria o mínimo para fazer justiça pro placar. Mas os caras, nós lutamos, jogamos, de igual para igual, em algum momento da partida melhor que eles tiveram período do primeiro tempo que eles foram melhores que a gente, depois a gente assentou, tomou conta do jogo, e aí não dá para falar do jogo sem falar do que fez a Edna, né, hoje aqui. Eu acho que a pessoa brigar com a imagem para manter a sua convicção, para não querer voltar atrás, porque eu sou FIFA, às vezes não quero, decisão minha tem que prevalecer. Cara, nós temos VAR para isso, né? Foi um pênalti claro, o Vilela protege a bola com o pé dele é chutado. Ela olhou, o Elmo chamou ela sem a bola ter parado. Ele achou tão grave o pênalti que ele não esperou nem a bola sair para ele chamar. Ele chamou com a bola em movimento, ela paralisou o jogo, ele falou com ela, mandou ela olhar, pediu para ela olhar. A gente está ali do lado, os caras do CRB estavam incomodados, já achando que era pênalti, os caras já estão preocupados com o que ia acontecer depois da cobrança do pênalti, podia até não converter em gol. E a gente vai falar com ela depois do jogo, ela, não, eu acho que ele botou o pé dele já estava ali, mas lógico, se o pé não tivesse ali, não tinha chutado o pé, não tem lógica, a justificativa dela foi pior do que não ter dado o pênalti às vezes. Falou, não, depois se eu tiver errado eu assumo, mas não tem como estar errado sem VAR, não tem a hipótese da pessoa com VAR errar. Então assim, a gente foi tremendamente prejudicado pela arbitragem hoje, nós tivemos outros jogos, a gente falou, não, o VAR chamou, achou que era pênalti, vocês sabem disso, aquele pênalti do Vilela com o Atlético Goianiense foi duvidoso. A expulsão no vídeo, né, que foi, mas a gente falou, o cara chamou o vídeo, a gente tem que acatar, vai fazer o quê? Parece que tem o VAR. Só que na nossa vez, a árbitra foi lá e brigou com a imagem, não deu pênalti, nos prejudicou terrivelmente, acho que eram 44 minutos do segundo tempo, a gente tinha uma bola na marca penal para cobrar, o Garcês tem um bom aproveitamento nos treinos, a gente acredita que ele fosse fazer o gol, né? Mas que não fizesse, mas que ela desse o pênalti, que é o que ela tinha que fazer. Aí o segundo gol já é uma consequência aí da reta final, a gente mais exposto ali. É uma bola que eu acho até que o PK ia tirar, o Thiago se joga na frente para a bola não entrar, desvia no Thiago e desvia do PK. Mas assim, a gente tem que ter equilíbrio para sair desse momento, cara, porque, como eu falei, qualquer erro nosso tá custando caro. O último jogo a gente falhou 2 vezes, tomamos 2 gols, agora a gente falhou, eles tiveram jogadas que eles criaram, tiveram a oportunidade de fazer gol, mas quando nós falhamos, fomos penalizados. E é procurar manter o equilíbrio agora, né? Trabalhar bem a semana, temos 2 jogos em casa, são confrontos diretos. Fazer os 6 pontos para a gente ter a chance de sair dessa situação em público. Ainda há pouco a gente ouviu um participante, um ouvinte, ele dizendo o seguinte, que o Paysandu é um time limitado, é um time que sabe até onde vai, mas hoje, pelo que apresentou, pelo que você fez, pelo que você buscou, você viu esse Paysandu muito melhor do que nas últimas partidas, Claudinei? Eu queria saber o que foi que você tentou, que acabou dando certo com o Marlon e até mesmo o Marcelinho. Eles estavam flutuando ali no meio de campo?
Então, eu até falei até numa reunião que a gente teve com a direção, que o momento agora é a gente começar a jogar de acordo com o adversário, né? Até vocês têm cobrado, nós temos que achar alternativa, a gente está muito previsível e tal. A gente tem que ouvir, tem que entender e tem que aceitar as críticas, né? A gente não, né? Por mais que eu seja treinador há muito tempo, a gente tem que pensar e repensar as coisas o tempo todo. A gente não pode seguir fazendo a mesma coisa sempre, senão a teoria os resultados vão ser os mesmos. Então a gente identificou um pouco de dificuldade no CRB na transição defensiva, eles tomam muito contra-ataque nos jogos que a gente analisou. Então a gente optou por deixar o Garcês junto com o Diogo no primeiro tempo, até para preservar um pouquinho o Garcês desse retorno, dessa marcação, com liberdade para movimentar também. E o Marlon e o Marcelinho jogando entre linhas ali, buscando espaço para receber o passe, já que eles jogavam com o volante só, jogavam no 4-1-4-1 ali na hora de marcar, e com 2 meias em vez de 2 volantes. Até hoje ele botou o Christopher, que é mais defensivo, mas ele jogava com o GG, que é mais um meia ali. Eu acho que a gente fez, lógico que sofreu um pouquinho no primeiro tempo, porque eles são um time de boa construção também, mas a gente teve várias chances que a gente tomou uma decisão errada. Às vezes era para tocar, a gente passava, chutava, era para chutar, tocava. Algumas decisões, mas a gente conseguiu chegar bastante no último terço. No intervalo, uma das coisas que eu achei que não estava tão legal no primeiro tempo foi que o volante deles estava jogando muito solto, né? E aí o Garcês voltava até um certo ponto, por característica ele não voltava como meia, porque ele é mais no extremo. Então a gente volta para o segundo tempo, a gente põe o Marlon para fazer essa função de meia, mais para a questão de controlar o volante deles, não expor tanto o Vilela e o Anderson, e pusemos o Garcês para lá, e também deu certo. O Garcês do lado também deu certo, eles trocaram o Matheus Ribeiro para lá, o lateral, que não é tão alto, então o Garcês tinha também até numa bola, sem a bola aérea ali. E a gente foi bem assim, até tomar o gol, a gente vinha muito bem no jogo, sofremos o gol, quase sofremos o segundo, que é aquele momento que o time se desequilibra um pouco por ter sofrido o gol. Reagimos e aí tomamos conta do jogo. O CRB deu a bola pra gente, baixou, a gente soube jogar com a bola, né? Acho que podíamos ter finalizado um pouquinho mais. É uma bola que a gente podia ter chutado de fora da área, que a gente tocou pra lateral, bateu o cruzamento, a gente podia ter finalizado, na minha opinião, podemos ter chutado mais a gol, né? A gente podia ter 20 finalizações no jogo, porque sempre que você chuta é uma situação de perigo de fazer o gol, a gente tem bons jogadores para fazer isso. E às vezes estava muito lateralizando para ter cruzamento em bolas que a gente podia finalizar de frente. Mas assim, eu acho que hoje a gente mostrou em relação até os últimos jogos que a gente fez fora de casa, uma evolução, né? Fizemos um jogo com oportunidade de vencer, com boas jogações criadas, mudamos um pouquinho a forma de jogar, como você comentou, né? Pudemos usar o Edinho depois de muito tempo voltar a jogar, entrou, contribuiu. E a gente tem que fazer isso, está no processo de achar soluções e vamos continuar procurando soluções. A gente tem, eu acho que a gente tem conhecimento de futebol para buscar essas soluções, não ficar, como vocês cobravam, né? Sempre na mesma coisa, na mesmice. A gente tem que ter humildade para ouvir as críticas e buscar soluções para ganhar o próximo jogo. Agora, como segurar esse emocional? Porque depois de um jogo desse, querendo ou não, a arbitragem, mas a decisão da arbitragem não interferiu no resultado, mas tira a concentração, né? O jogador se desestabiliza emocionalmente, isso acaba não fazendo com que o grupo renda dentro de campo. O que fazer para levantar esse moral para essas 2 partidas em casa com 2 concorrentes diretos? Técnico Cláudio de Oliveira. Em primeiro lugar é contar com o nosso torcedor. A gente sabe que o torcedor vai passar um domingo terrível, como a gente também não vai chegar em casa, não dá para sair para almoçar com a família, a gente tem que ficar em casa quietinho ali, a gente não pode nem botar a cara na rua pelo momento que a gente está enfrentando. Mas o torcedor, quando a gente teve uma reunião com os torcedores lá, onde eles falaram assim: olha, vocês podem até perder, mas tem que correr, tem que mostrar a entrega, tem que se dedicar. Eu acho que isso não faltou, né? O torcedor pode reclamar do resultado, né? Mas não da falta de empenho, da falta de buscar o resultado o tempo todo. Nos entregamos, fizemos um bom jogo além de só ter corrido. Então a gente pede para o torcedor, né, a gente tem que ter humildade de contar com o torcedor, que ele nos apoie esses 2 jogos decisivos para a gente, 2 confrontos diretos, e a gente tem uma semana para trabalhar muito forte aí para buscar os 3 pontos contra o Volta Redonda. E a questão da arbitragem, eu acho que sim, hoje não dá para falar que interferiu, porque o pênalti não foi cobrado, né? Se a gente tivesse batido o pênalti errado, ela não teria interferido, mas contando que a gente podia converter o pênalti, eu acho que ela atrapalhou bastante, interferiu no resultado, sim, não nos deu a chance de bater um pênalti, né, que é o lance mais claro de gol no futebol, assim, de bola parada. Então acho que ela atrapalhou, e questão emocional é difícil, a gente tem trabalhado isso, né, temos profissionais trabalhando isso com os atletas. Eu acho que a gente até voltou pro jogo, até o gol que a gente toma um escanteio, que a gente estava batendo, buscando o gol, mas aí já, aquele negócio, aí todo mundo quer fazer o gol, tá acabando o jogo, aí você abre um pouquinho mão da fase defensiva. Eu prefiro perder de 1-0 do que de 2. Acho que a gente tinha que estar sempre preocupado em não tomar, porque enquanto não acaba o jogo você tem a chance de empatar. Mas hoje foi muito claro assim. Eu vou até te dar um testemunho aqui: os atletas do CRB que foram comemorar o gol, quando eles voltam da comemoração, eles passaram para nós: pô, professor, desculpa, mas a gente não tem culpa, foi muito pênalti. Os jogadores do CRB falaram isso.
Um membro da comissão do CRB falou isso para mim. Ó, pessoal, foi vergonhoso não dar o pênalti, mas a gente não tem culpa. Desculpa, a gente não tem culpa. Então, assim, não dá para colocar na conta. Se a gente tivesse feito 2, 3 gols, que a gente teve chance, também não precisaria da árbitra, mas assim, hoje foi muito evidente que ela brigou com a imagem, ela quis manter a decisão dela, não teve a humildade de reconhecer que foi pênalti, e nós estamos pagando por isso, né? A gente tem que ficar esperto também, assim, já difícil a gente falar, mas criando uma teoria da conspiração, né? 2 últimos jogos nossos foram 2 árbitros de São Paulo, a gente está brigando com uma equipe de São Paulo que é o Botafogo. Será que é o mais indicado a comissão de arbitragem escalar árbitros de São Paulo para apitar nossos jogos? Né? Será que é o mais indicado? Vai julgar a intenção? Não vou julgar a intenção, mas gera uma dúvida, né? Se fosse um árbitro do Rio de Janeiro, que não tem, até eu tenho Volta Redonda, se fosse do Rio Grande do Sul, um árbitro gaúcho, não tem ninguém brigando, nem tem problema nenhum. Então a gente começa a criar a teoria da conspiração, porque foi muito evidente o pênalti, né? Muito evidente, eu revi já, eu tô falando porque eu vi o lance. Eu vi o lance que o VAR mostrou para ela. Ela olhando do jeito que o VAR estava mostrando, foi pênalti, cara, não tem como não dar. Agora, no atual cenário, para encerrar, como é que você vê esse momento do Paysandu? São 14 jogos e o Paysandu precisando de 8 ou até mesmo 7 vitórias, Claudinei. Você acha que dá? Qual é o sentimento como técnico dessa equipe? Cara, eu acho que dá, acho que hoje a gente deu uma amostra muito boa, né? Que a gente tem como sair dessa situação. Acho que a atuação hoje foi uma atuação digna, não foi uma atuação, como já tivemos algumas que a gente comentou, que fomos mal, a gente assume quando vai mal. Foi uma atuação boa contra um adversário que está brigando no meio para cima da tabela. Então a gente dá sinais que a gente pode melhorar, a gente tem que buscar soluções. A minha função aqui é buscar soluções. Acho que o Edinho já é um ganho que a gente tem, né? A gente está movimentando aí, tentando trazer mais alguns atletas para nos ajudar. E agora é botar os melhores em campo na sexta-feira e vencer o jogo, né? Contando com o apoio do nosso torcedor. Sem eles fica muito mais difícil, tem que entender isso. Com eles já é difícil, sem eles vai ficar muito mais difícil. Então que não abandone o clube, não é o Claudinei, né? Algum jogador que eles não gostem por acaso, não abandonar o Paysandu, né? A gente não pode abandonar o Paysandu. Eu da minha parte sou muito frustrado, acho que é a segunda vez na carreira que eu perco 4 jogos seguidos, uma coisa que inimaginável, assim, a gente sofrer 4 derrotas seguidas é muito ruim. A gente são noites e noites sem sono aí pela frente, mas vamos trabalhar, vamos ter humildade de trabalhar, estudar o adversário, né? Apesar de a gente jogar em casa, a gente tem que ter controle, tem que jogar parecido com o que a gente fez no segundo tempo, empurrar o adversário para o campo dele, criar chance, finalizar, para a gente poder ter chance de sucesso no jogo contra o Volta Redonda. Ô Dinho, pergunta sobre o Rossi aí. Do João Marcos e do Carlos Eduardo. Você já contará com esses jogadores na próxima partida, sexta-feira? São possibilidades, né? Eles chegaram meio que em cima da hora do jogo, né? Diferente do Thales, quando o Thales foi jogante não tinha muitas opções, a gente estava numa situação emergencial. A gente tinha jogadores da posição para trazer, né? O João, um jogador parecido com o Marcelinho, canhoto, joga com o pé trocado, tem um bom poder de finalização, né? Tem um bom 1 para 1. O Carlos é um médio ali, faz uma função parecida com a que o Denner vinha fazendo, com a que o Anderson faz quando joga com 2 médios e um volante. Tem uma bola parada boa. Então vamos analisar a semana de treino deles, né? Vamos ver como é que eles vão se apresentar. São possibilidades sim, pro próximo jogo, não são certezas, mas são possibilidades.